Você já se perguntou por que, mesmo tendo uma medalha de São Bento em casa, sua vida parece não avançar? Você já sentiu que algo deveria proteger, mas em vez disso, os problemas continuam se repetindo, as doenças não cessam, o medo não vai embora e a paz nunca se estabelece por completo? Você já teve a sensação estranha de que está fazendo a coisa certa, mas, espiritualmente, algo está fora do lugar? E se eu te disser que nem toda medalha de São Bento, quando usada de forma errada, protege como deveria? E se eu te disser que o próprio Padre Pio alertava com severidade que o uso incorreto dessa medalha sagrada pode enfraquecer e não fortalecer a defesa espiritual de uma casa ou de uma pessoa? Esta mensagem não é para todos, não é para curiosos, não é para quem trata as coisas de Deus como superstição ou amuleto. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Padre Pio jamais acreditou em coincidências. Ele dizia que quando uma alma escuta um alerta espiritual no momento certo, é porque o céu permitiu. E se você está ouvindo agora, é porque o Espírito Santo permitiu que essa verdade chegasse até você antes que algo pior acontecesse. E se eu te disser que o Padre Pio alertou claramente sobre como usar a medalha de São Bento, como ela realmente funciona, e principalmente sobre os perigos espirituais de usá-la sem entendimento, sem oração e sem vida sacramental, pouquíssimas pessoas conhecem esse ensinamento. Ele não é popular, não é divulgado e não é confortável, mas é profundamente libertador para quem busca verdadeira proteção espiritual. O Padre Pio não falava por teoria, ele falava por experiência. Um homem que viveu o combate direto contra o mal, que enfrentou manifestações demoníacas reais, que discernia espíritos, que via além do visível e que carregava no próprio corpo os estigmas da paixão de Cristo. Quando ele falava sobre objetos sagrados, ele falava com a autoridade de quem já viu o que acontece quando o sagrado é tratado de forma leviana. Há relatos de momentos em que o Padre Pio advertiu famílias inteiras, dizendo que certos objetos religiosos, quando não são acompanhados de fé verdadeira, oração e conversão, se tornam apenas metal frio, sem força espiritual. Em um desses episódios, uma pessoa procurou o Padre Pio desesperada, dizendo que tinha medalhas, imagens, escapulários, mas sua casa estava mergulhada em brigas, doenças e perturbações. Padre Pio, com dor nos olhos e firmeza na voz, respondeu algo que marcou todos os presentes. O inimigo não teme o metal, ele teme a fé viva. Isso não era para causar medo, mas para despertar consciência. Porque a medalha de São Bento é uma arma poderosíssima, reconhecida pela Igreja, carregada de exorcismos, orações e séculos de tradição. Mas, segundo o Padre Pio, ela só funciona plenamente quando usada da maneira correta, com entendimento espiritual e vida em Deus. E o que quase ninguém te contou é que existe um detalhe crucial, um erro silencioso que muitas pessoas cometem ao usar a medalha de São Bento dentro de casa. Um erro que o Padre Pio alertava com urgência e que pode estar bloqueando a proteção que você tanto busca. Fique comigo até o final, porque vou revelar algo ainda mais profundo, algo que o Padre Pio ensinava apenas a quem ele discernia estar pronto espiritualmente. E antes de continuar, como um gesto simples de fé e proteção, escreva nos comentários: São Bento, rogai por nós, e se inscreva neste canal. Não como um clique qualquer, mas como um sinal de que você deseja permanecer sob a luz, a verdade e a proteção espiritual que o Padre Pio tanto defendia. Padre Pio falava da medalha de São Bento com um respeito quase temeroso, não porque tivesse medo dela, mas porque conhecia profundamente o mundo invisível que se move ao redor dos sinais sagrados. Para ele, a medalha de São Bento não era um objeto decorativo, nem um simples símbolo religioso. Era um verdadeiro campo de batalha espiritual.
Um lugar onde ou a fé governa ou o inimigo encontra brechas. Pouca gente sabe, mas o Padre Pio presenciou inúmeros casos em que pessoas carregavam medalhas, crucifixos e imagens, e ainda assim estavam espiritualmente vulneráveis. Ele discernia imediatamente quando algo estava errado. Às vezes, antes mesmo da pessoa falar, ele já sabia. Aquela proteção não estava funcionando como deveria. Não porque a medalha fosse fraca, mas porque o uso estava desconectado da vida espiritual que ela exige. O Padre Pio tinha uma clareza assustadora sobre o funcionamento das coisas de Deus. Ele dizia que o mal não teme símbolos vazios. O mal teme autoridade espiritual. E a autoridade espiritual nasce da união entre fé, oração, sacramentos e intenção correta. A medalha de São Bento carrega palavras de exorcismo, invoca o poder da cruz e proclama a vitória de Cristo. Mas, segundo o Padre Pio, quando ela é usada sem consciência, sem oração e sem respeito, sua força fica adormecida. Ele viveu experiências místicas profundas que confirmavam isso. Em muitas noites, durante suas batalhas espirituais, o Padre Pio relatava sentir presenças malignas tentando se aproximar. Em certos momentos, ao ver um objeto sagrado mal utilizado, ele se entristecia, porque sabia que aquilo dava uma falsa sensação de segurança. E falsa segurança, no mundo espiritual, é uma das armadilhas mais perigosas. Você já parou para pensar se a medalha de São Bento que está na sua casa foi abençoada corretamente? Você já refletiu se ela está ali como um sinal vivo de fé? Ou apenas como um costume herdado, sem oração, sem invocação, sem entrega verdadeira a Cristo? O Padre Pio insistia que não existe objeto sagrado sem uma alma que reza. Não existe proteção sem conversão. Não existe sacramental sem vida sacramental. E ele não dizia isso para acusar, mas para salvar almas do engano espiritual. Porque muitas pessoas acreditam estar protegidas, quando na verdade estão apenas tranquilizadas. Há um testemunho que toca profundamente o coração. Uma mulher, aflita por doenças constantes e perturbações em sua casa, procurou o Padre Pio dizendo que tinha várias medalhas de São Bento espalhadas pelos cômodos. O Padre Pio a ouviu em silêncio, olhou profundamente em seus olhos e perguntou algo simples, mas devastador. Você reza com elas ou apenas as possui? Aquela pergunta mudou tudo, porque ali estava a raiz do problema. Nada disso é superstição. O Padre Pio sempre foi absolutamente fiel à Igreja. Ele ensinava que a medalha de São Bento é um sacramental reconhecido, ligado à oração, à vida sacramental, à confissão frequente, à Eucaristia e à rejeição explícita do mal. Quando esses pilares não existem, a medalha perde sua função de escudo e se torna apenas um sinal externo, sem força interior. E agora eu te pergunto com toda delicadeza e verdade, como está a sua vida espiritual hoje? Você sente paz real ou apenas alívio momentâneo? Você sente proteção verdadeira ou apenas esperança misturada com medo? Porque o que o Padre Pio alertava é que existe um mistério profundo por trás da medalha de São Bento, um funcionamento espiritual que quase ninguém explica. Um detalhe essencial que ativa ou bloqueia sua ação espiritual. Antes de revelar o que o Padre Pio alertava sobre a medalha de São Bento, é preciso criar o silêncio interior que ele exigia de quem o escutava. O Padre Pio não entregava verdades espirituais profundas a corações distraídos. Ele dizia que certas revelações só descem quando a alma está em estado de reverência. Porque estamos falando de uma das armas espirituais mais poderosas da Igreja e também de uma das mais mal utilizadas. O primeiro mistério que o Padre Pio revelava, quase sempre em tom grave, é que a medalha de São Bento não age sozinha. Ela não é um amuleto. Ela não é um talismã. Ela não funciona por simples presença física.
O Padre Pio afirmava que o erro mais comum e mais perigoso é tratar a medalha como um objeto automático de proteção. Segundo ele, quando isso acontece, a pessoa se expõe a uma ilusão espiritual. Acredita estar protegida, mas está espiritualmente desarmada. Ele dizia que o mal se aproveita justamente dessa falsa confiança. O Padre Pio explicava que a medalha de São Bento carrega palavras de exorcismo explícitas, uma profissão de fé clara e uma rejeição direta de Satanás. Mas essas palavras só têm autoridade quando são confirmadas pela vida da pessoa. Se alguém carrega a medalha, mas vive distante da oração, da confissão, da Eucaristia e da conversão, existe uma contradição espiritual. E o mundo espiritual percebe contradições com clareza absoluta. Ele costumava repetir algo que assustava muitos fiéis. O inimigo conhece a diferença entre quem invoca a cruz e quem apenas a carrega. Essa frase revela um mistério profundo. A medalha de São Bento não protege porque está pendurada na parede ou guardada numa gaveta. Ela protege quando a pessoa, conscientemente ou não, se une à cruz de Cristo que ela proclama. O segundo mistério revelado pelo Padre Pio é ainda mais sério. Ele alertava que uma medalha de São Bento não abençoada perde sua função espiritual plena. Muitos fiéis não sabem disso. O Padre Pio insistia que a medalha precisa ser abençoada segundo o rito próprio, porque ali estão orações de exorcismo que a Igreja concede. Sem essa bênção, a medalha é apenas um sinal externo, sem a autoridade espiritual que lhe foi confiada pela tradição da Igreja. Há relatos de pessoas que sofreram fortes perturbações espirituais, mesmo tendo medalhas em casa. Quando o Padre Pio investigava espiritualmente a situação, quase sempre descobria que a medalha nunca havia sido abençoada, ou havia sido colocada ali sem nenhuma oração, sem invocação do nome de Jesus, sem consagração daquele espaço a Deus. Ele ensinava que o sagrado não pode ser tratado com pressa. O terceiro mistério que o Padre Pio revelava diz respeito ao lugar e à intenção. Ele dizia que a medalha de São Bento precisa estar associada a um pedido claro: proteção, libertação, guarda da família, afastamento do mal. Colocá-la em casa sem nunca rezar, sem nunca pedir, sem nunca invocar São Bento e a cruz de Cristo, é como entregar uma espada a alguém que nunca a empunha. A arma está ali, mas nunca é usada. O Padre Pio recomendava que, ao colocar a medalha em casa, a pessoa fizesse ao menos uma oração simples, pedindo que aquele lar fosse selado pela cruz de Cristo. Ele ensinava que o mundo espiritual responde à autoridade expressa. O silêncio absoluto, sem oração, cria neutralidade espiritual. E neutralidade não protege. O quarto mistério é talvez o mais delicado e mais ignorado. O Padre Pio alertava que não se pode usar a medalha de São Bento enquanto se flerta conscientemente com o pecado grave, sem desejo de mudança. Ele não falava isso para condenar, mas para alertar. Ele dizia que a medalha não foi criada para substituir a conversão, mas para acompanhá-la. Quando alguém insiste em viver em desordem espiritual e, ao mesmo tempo, exige proteção, cria-se um conflito interior que enfraquece a ação do sacramental. O Padre Pio citava implicitamente a Escritura quando dizia que não se pode servir a dois senhores. A medalha proclama "Vade retro, Satanás". Mas essa frase precisa ecoar também na vida concreta da pessoa. Caso contrário, o mal não é confrontado com autoridade, mas apenas provocado superficialmente. O quinto mistério revelado pelo Padre Pio é profundamente consolador. Ele ensinava que, quando usada corretamente, a medalha de São Bento transforma a atmosfera espiritual de um lar. Ele via isso acontecer. Ele acompanhava famílias que, após corrigirem o uso da medalha, começaram a experimentar paz, cessação de pesadelos, melhora espiritual, reconciliações e até curas.
Não porque a medalha fosse mágica, mas porque ela se tornava um ponto de contato entre a fé viva e a graça de Deus. O Padre Pio recomendava um hábito simples, mas poderoso. Sempre que passar diante da medalha, fazer o sinal da cruz, nem que seja interiormente. Ele dizia que isso reativa espiritualmente o que a medalha proclama. A cruz em movimento, a fé em ação, a autoridade sendo renovada. Ele também alertava sobre o que acontece quando esses ensinamentos são ignorados. A pessoa pode continuar carregando símbolos, mas vivendo com medo constante, ansiedade espiritual, sensação de perseguição ou peso. Não porque Deus a abandonou, mas porque a fé está fragmentada. O Padre Pio sofria muito ao ver isso, porque ele sabia que a proteção estava ali, mas não estava sendo ativada. Depois de tudo o que o Padre Pio alertou sobre a medalha de São Bento, fica claro que o problema nunca esteve na medalha, mas na forma como ela é vivida dentro da fé. O Padre Pio ensinava que muitas almas sofrem não porque Deus se afastou, mas porque vivem uma fé fragmentada, onde os sinais sagrados existem, mas a vida espiritual não acompanha com a mesma intensidade. Ele dizia que a medalha de São Bento foi dada à Igreja como um auxílio, não como um substituto da vida com Deus. Quando alguém coloca sua esperança apenas no objeto, sem oração, sem confissão, sem Eucaristia e sem desejo sincero de conversão, cria-se um vazio espiritual perigoso. Esse vazio é o que bloqueia bênçãos, mantém doenças espirituais abertas, prolonga crises financeiras e rouba a paz do lar. O Padre Pio insistia que a verdadeira proteção começa quando a pessoa decide alinhar sua vida com aquilo que a medalha proclama. A cruz deve estar primeiro no coração, depois na casa, dizia ele em sua direção espiritual. Por isso, o ensinamento prático que ele deixava era simples, mas exigente. Retomar a vida de oração, mesmo que seja humilde. Buscar a confissão sempre que possível. Participar da Eucaristia. E rejeitar conscientemente tudo aquilo que afasta de Deus. Ele orientava que a medalha de São Bento fosse colocada em casa como um sinal de entrega. Não como decoração, não como superstição, mas como um lembrete vivo de que aquele lar pertence a Cristo. Antes de colocá-la, o Padre Pio recomendava um momento de recolhimento, mesmo que breve, oferecendo a casa, a família, as finanças, a saúde e os medos ao Sagrado Coração de Jesus. Quando a medalha é usada com fé viva, ela se torna um ponto de encontro entre o céu e a terra. Ela passa a lembrar diariamente que o mal não tem a última palavra, que a cruz venceu e que nenhuma escuridão é maior que a luz de Cristo. Muitas pessoas que seguiram esse ensinamento testemunharam mudanças profundas, noites mais tranquilas, cessação de opressões espirituais, reconciliações familiares, clareza interior e até desbloqueios inesperados em situações financeiras e de saúde. O Padre Pio dizia que Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando a pessoa dá um passo sincero de retorno, mesmo pequeno, Deus responde com graças maiores do que ela imagina. A medalha de São Bento, usada corretamente, se torna um lembrete diário dessa aliança. Agora você não está mais na ignorância espiritual. Você sabe o que precisava saber. E esse conhecimento, segundo o Padre Pio, não foi dado para acusar, mas para libertar, curar e proteger. A partir de agora, você pode transformar sua casa, sua vida e sua relação com Deus, não por medo, mas por amor e confiança. Se esta mensagem tocou o seu coração, não ignore esse chamado interior. O Padre Pio ensinava que quando uma verdade espiritual chega até nós, no momento certo, ela não vem sozinha, ela vem com uma responsabilidade. Permanecer conectado àquilo que fortalece a fé é uma forma concreta de proteção espiritual. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas seguindo conteúdos, você está escolhendo permanecer em contato
com ensinamentos que iluminam, orientam e defendem sua alma e sua família. O Padre Pio acreditava profundamente no poder dos pequenos atos feitos com grande fé. Ele dizia que Deus não espera gestos grandiosos, mas corações disponíveis. Por isso, o desafio espiritual que ele propunha não era pesado, mas transformador, porque tocava diretamente a raiz da proteção espiritual. Durante os próximos 3 dias, escolha um momento de silêncio dentro da sua casa. Não precisa ser longo. Pode ser apenas alguns minutos. Vá até o lugar onde está a medalha de São Bento, ou se ainda não tiver, segure uma em suas mãos. O Padre Pio ensinava que o contato consciente com o sagrado desperta a alma. Não faça isso com pressa. Respire fundo e lembre-se de que você está diante de Deus. Nesse momento, faça o sinal da cruz lentamente e entregue sua casa, sua família, sua saúde e suas preocupações a Cristo. O Padre Pio recomendava que se dissesse com simplicidade interior: Senhor, que esta casa pertença a Ti. Não são palavras bonitas que movem o céu, mas a sinceridade do coração. Em seguida, peça a intercessão de São Bento e do próprio Padre Pio, pedindo que toda a influência do mal seja afastada e que a paz de Deus se estabeleça. Ao longo desses 3 dias, sempre que passar pela medalha de São Bento, faça novamente o sinal da cruz, mesmo que em silêncio. Esse gesto simples, segundo o Padre Pio, renova espiritualmente a autoridade da cruz naquele espaço. Ele ensinava que isso cria uma atmosfera espiritual diferente, mais leve, mais protegida, mais aberta à graça. Padre Pio dizia que quando a fé se torna hábito, a graça encontra caminho livre para agir. Se você aceita esse desafio espiritual, escreva nos comentários que você aceita. Não para se expor, mas como um compromisso espiritual diante de Deus. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora como parte desse desafio, para permanecer conectado a ensinamentos que fortalecem sua fé e sua proteção espiritual. Agora, se você puder, encontre uma posição confortável. Diminua o ritmo do seu coração. O Padre Pio ensinava que quando a alma silencia, Deus fala. Feche suavemente os olhos e permita que este momento seja apenas entre você e o Senhor. Respire fundo. Enquanto respira, imagine sua casa sendo envolvida por uma luz suave, firme e tranquila. Não uma luz que assusta, mas uma luz que acolhe. O Padre Pio dizia que a presença de Deus traz paz antes mesmo de trazer respostas. Neste instante, apresente a Deus tudo aquilo que pesa no seu coração. As preocupações com a saúde, as dores da família, os medos silenciosos, as dificuldades financeiras, as noites mal dormidas, as angústias que você carrega sozinha. Nada disso é pequeno demais para Deus. O Padre Pio ofereceu toda a sua vida pelas almas que sofriam, e agora ele intercede por você. Senhor Jesus Cristo, com confiança nos aproximamos de Ti. Colocamos diante da Tua cruz nossa casa, nossa família e nossa vida. Se em algum momento usamos os sinais sagrados sem compreensão, sem oração ou sem entrega verdadeira, hoje pedimos perdão. Queremos viver uma fé inteira, sincera e confiante. Pela intercessão de São Bento, pedimos que toda a influência do mal seja afastada, que toda confusão espiritual seja dissipada, que toda porta aberta ao medo seja agora fechada pela Tua graça. Que a medalha de São Bento, usada com fé viva, seja um sinal da vitória de Cristo neste lar. Padre Pio, fiel servo de Deus, que combateste o mal com coragem e amor, intercede por nós. Ensina-nos a viver uma fé verdadeira, humilde e perseverante. Guarda nossa casa, protege nossa família, fortalece nossa alma e devolve-nos a paz que só Deus pode dar. Senhor, onde houver enfermidade, derrama Tua cura. Onde houver divisão, derrama reconciliação. Onde houver escassez, abre caminhos.
Onde houver medo, estabelece confiança. Que a cruz de Cristo seja nosso refúgio, nossa força e nossa esperança. Confiamos tudo a Ti, Senhor, não por merecimento, mas por amor. E descansamos na certeza de que, quando colocamos nossa vida em Tuas mãos, nenhuma escuridão pode permanecer. Permaneça alguns segundos nesse silêncio. Sinta a paz. Receba este consolo. E leve consigo a certeza de que Deus caminha com você. Amém.